Você está comigo? Você está bem? Eu vou pedir muito, mas muito, da nossa atenção nesse momento, que não venhamos a nos distrair por nada, que os nossos voluntários, meus voluntários amados, queridos, esse é o momento que você senta para receber a palavra de Deus, os pastores, os líderes. Queria muito que aqueles que estão fora do nosso salão viessem para cá, para que juntos nós pudéssemos receber da parte do Senhor. Muitas vezes nós queremos alimentar, mas nós não somos alimentados. Então, quando tentamos alimentar, não temos o que dar. Por isso que é importante você também parar, assim como Maria, respirar, receber, amém? Nós não somos uma igreja ativista, pelo amor de Deus. Ativismo faz com que a gente esteja em um lugar, mas não esteja em Deus. Nós precisamos estar em Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? Nós precisamos estar em Deus, amém? Aleluia. Muito feliz, muito contente com essa noite. Deus tem feito coisas incríveis nesse lugar. Incríveis, 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 incríveis. Você está me ouvindo bem? Olha para a pessoa que está do teu lado. Tá bom, não precisa falar mais nada não, só olhar. Você sempre quer falar alguma coisa, né? Só olha, tá bom. Só ver se ela está aí do teu lado. E vai dar certo. Que noite poderosa. Eu sinto uma presença tão forte do Espírito Santo nesse lugar. Tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. Antes de entrar propriamente na palavra do Senhor, eu quero te preparar. Você está me ouvindo? Eu quero te preparar para uma realidade poderosa, uma realidade sobrenatural que nos espera, que está a nosso caminho e que como igreja nós iremos viver nesses dias. Você está comigo? Já faz algum tempo que Deus vem colocando no meu coração, e é por isso que eu preciso muito da tua atenção, porque vai de alguma forma direcionar como vai ser os nossos próximos dias. Deus tem pedido, Deus tem colocado no meu coração a necessidade de maior consagração. Deus tem colocado no meu coração a necessidade de maior entrega, de maior fome, de maior sede, de maior rendição, de maior quebrantamento. E como consequência desse quebrantamento, desse nosso posicionamento, como consequência, Deus tem colocado no meu coração, como consequência dessa realidade, nós vamos viver como igreja nesses dias, irmão. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Nós vamos viver nesses dias de milagres poderosos da parte de Deus. Nós vamos viver nesses dias um descortinar espiritual. Nós vamos viver nesses dias bênçãos incontáveis da parte de Deus. Olha o que eu estou te falando, irmão. Nós vamos viver nesses dias situações que antes nos prendiam, que antes nos encarceravam. Eu quero te dizer no nome de Jesus, situações que estavam emperradas na tua vida vão ser destravadas nesses dias. Destravadas no nome de Jesus. Você está comigo? Na próxima segunda, como igreja, como família, como corpo, nós vamos entrar em uma estação, em uma jornada, escuta isso, de 21 dias de consagração. E essa consagração, ela vai se dar a partir de jejum e de muita oração. Todos nós, não um ministério, não um grupo de pastores, não um GC, mas toda a igreja, todos nós entraremos em uma estação de consagração. Eu considero que essa estação de consagração que nós vamos viver, nós vamos receber milagres da parte de Deus. Eu faço questão de repetir isso porque o Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração. Nós vamos receber da parte de Deus curas. Nós vamos receber da parte de Deus bênçãos em todas as áreas. Satanás está se levantando aqui no som, né? Mas ele é um derrotado. Eu creio que durante esses 21 dias de consagração, nós vamos viver um romper poderoso da parte de Deus nas nossas vidas.
Irmão, coisas incríveis, e eu já começo a pregar, elas acontecem quando nós entramos nesse ambiente da consagração. Coisas poderosas acontecem quando nós entramos nesse ambiente de mais sede, de mais fome. Coisas poderosas da parte de Deus acontecem na nossa vida quando nós entramos nesse ambiente da oração, nesse ambiente da busca pela face de Deus. Coisas poderosas acontecem quando nós entramos no secreto, no ambiente da rendição. E é justamente isso que nós vamos viver durante esses 21 dias. Não a nós, mas sim o Espírito Santo de Deus. Como igreja nós não temos tanto o costume de jejuarmos. Quando eu falo como igreja, eu me refiro à congregação. Os ministérios jejuam, os GCs também jejuam. Mas como igreja, como congregação, como grande público, nós não temos tanto esse costume. Mas eu pergunto para você, nós já temos recebido tanto da parte de Deus. Agora, já parou para pensar se todos nós como igreja, como congregação, entrarmos nesse ambiente do jejum? Se todos nós entrarmos nesse ambiente da consagração, se todos nós entrarmos nesse ambiente da oração, ei, não é um soldado na batalha, mas é todo um pilotão na guerra. Não é um soldado na guerra, mas é todo um pilotão na batalha. Você já parou para pensar o que vai acontecer? Oh! Eu creio que como igreja, em 4 anos, nós só temos 4 anos de idade, nós já temos recebido, vivido avivamentos, despertamentos nesse lugar. Mas também eu creio, irmão, que a fonte que é Jesus não cessa, não seca, não para, é inesgotável. Portanto, tem mais de Deus para a tua vida, tem mais de Deus para a tua casa, tem mais de Deus para a tua família, tem mais de Deus para o teu ministério, tem mais de Deus sobre você, no nome de Jesus. E é justamente isso que nós vamos declarar, nós vamos experimentar, nós vamos viver nesses 21 dias de consagração. Eu estou indo devagar para que todos nós tenhamos um entendimento dessa realidade que virá sobre nós. Você que é membro dessa igreja, você não está convidado, você está convocado. Tem um avivalista ali atrás. Você que é membro dessa igreja, deixa eu dizer para você, você não está convidado. Vou repetir, que às vezes a gente não entende. Satanás tapa os ouvidos. Você não está convidado, você está convocado. Você está convocado para entrar na guerra junto, meu irmão. Para ir com os 2 pés no peito do capeta. Oh! Você que é simpatizante, você que está aqui, você que nos visita, fique super à vontade de entrar junto conosco nessa guerra, nessa jornada. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre denominação, sempre foi sobre o reino. Então fique à vontade de entrar junto conosco. Amém? Então eu estou te falando hoje, o nosso jejum vai acontecer na próxima segunda-feira, para que você possa se preparar, para que você possa se planejar. Nós vamos entregar um folder no próximo domingo, seja domingo de manhã, seja domingo de noite, que nesse folder vai ter os 21 dias descritos ali com um versículo, uma base bíblica, para que você possa estar orando em cima daquele versículo. E também nós vamos colocar nesse folder até sugestões de como você jejuar, para você não ficar perdido, amém? Pastor, precisa disso? Precisa, irmão. Nós somos uma igreja nova, nós temos pessoas aqui que conheceram Jesus ontem, ainda precisam se alimentar dos rudimentos básicos da fé. Você que está muito tempo no congregar, mas tem pessoas que ainda não entenderam isso. Então, domingo, nós vamos entregar o folder para você. Nós vamos também publicar nas nossas redes sociais como nós vamos fazer esse jejum, amém? Você está comigo? Você está percebendo que eu estou mais devagar do que o normal? Amém. Geralmente a velocidade 2.0, hoje está 0,75, né? Mas vai dar certo, Brasil! Uou! Antes de entrarmos na mensagem, porque eu não comecei a pregar, tá bom? Você está bem? Não comecei a pregar não, irmão, calma aí.
Hoje vai ter, calma. Mas antes de entrarmos na pregação propriamente dita, me deixa apenas te trazer alguns esclarecimentos a respeito do jejum. O primeiro ponto que você precisa entender a respeito do jejum, eu preciso te situar. Eu preciso te situar, te trazer para esse cenário do entendimento do que é o jejum dentro do contexto evangélico, dentro do entendimento que nós temos a respeito dessa disciplina espiritual. E o primeiro ponto que você precisa entender é que o jejum, escuta isso, igreja, não muda a Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. O jejum não é para mudar a Deus, o jejum é para te mudar. O jejum é para te melhorar. O jejum é para te tornar mais maduro. O jejum é para te tornar mais profundo. O jejum é para fazer com que você tenha discernimento espiritual. O jejum é para mortificar a tua carne, para que o espírito possa crescer em você. Nós não estamos jejuando para Deus mudar de ideia. Nós estamos jejuando para que a nossa vida, escuta isso, crente, para que a nossa vida seja alinhada aos propósitos de Deus. Nós não estamos jejuando para que Deus mude os propósitos. Nós estamos jejuando para nos encaixarmos nos propósitos, nos planos, nos desígnios de Deus. Você está comigo? Jejum não muda Deus. Jejum muda você. O jejum, meu irmão, vai fazer até com que você reveja as tuas orações. Tem muita gente que está orando e não teve ainda o entendimento que a sua oração está quebrando princípios. Tem crente orando para que o irmão do lado se divorcie. Já pensou nisso? Macumbeiro gospel. Meu Deus, o que é que eu falei agora, Jesus? Satanás só pode. Então o jejum ele vai refinar. Deixa eu te dizer algo no nome de Jesus. Nesse momento, Deus está falando com todos nós, mas nem todos estão ouvindo e nem todos estão podendo vê-lo, não porque ele não está e não porque ele não está falando, mas porque os ouvidos de muitos de nós estão tapados, os nossos olhos estão fechados. Então quando nós entramos nesse ambiente do jejum, nesse ambiente da consagração, os nossos ouvidos eles são refinados, eles são sintonizados e as escamas dos nossos olhos caem a ponto de vermos o Senhor. Vem comigo. Segundo ponto que você precisa entender a respeito desse jejum, pega essa. É que antes do jejum, você ora dizendo, Deus, pega essa. Antes do jejum, você ora dizendo, Deus, me levanta, me promove, me coloca em evidência, me coloca diante das luzes, faz com que os homens me aplaudam. Depois do jejum, você diz, Deus, me quebranta. Me esconde, não precisa me colocar em lugares altos, eu só quero estar no centro da tua vontade, eu só quero estar no centro do teu querer, que eu diminua e que o Senhor cresça. Antes do jejum nós dizemos, levanta-me. Depois do jejum nós dizemos, quebranta-me. Um terceiro ponto a respeito do jejum é que o extraordinário, escuta isso, o extraordinário vem como consequência de um homem e de uma mulher que decidem cumprir com o ordinário. Eu vou te explicar melhor. Muitos de nós queremos ver anjos subindo e descendo. Muitos de nós queremos ver os céus descortinados, o ambiente espiritual descortinado diante dos nossos olhos. Eu também já me vi nessa situação. Mas muitos de nós não estão dispostos a fazer aquilo que é natural, aquilo que é normal. Leitura da Bíblia, oração e jejum. A gente quer ver o sobrenatural de Deus. A gente quer ver o impossível de Deus. A gente quer ver o romper de Deus. A gente quer ver o milagre de Deus. E Deus está dizendo, vai orar. Vai jejuar. Vai ler a minha palavra, vai me buscar.
Então o que eu quero te dizer com isso é que, ei, não há sobrenatural, não há extraordinário se não houver uma base sólida naquilo que é normal ao cristão, naquilo que é ordinário ao cristão. Leitura, palavra, oração, jejum. Sabe o que é que o jejum vai fazer com muitos de nós? Nos levar para esse lugar da simplicidade, esse lugar da essência. Repete comigo. O extraordinário vem como consequência do cumprimento daquilo que é ordinário. Aleluia. Tem um quarto ponto que eu não pedi para os meninos colocarem, mas me veio agora no coração. Deixa eu te dizer, e vai ser o último, tá bom? Já vou pregar, calma aí. Posso te dar um conselho? Nós vamos começar a segunda, né? Porque isso acontece. Eu vou falar. Posso falar? Você está entrando em um ambiente de consagração. Você está entrando em um ambiente de jejum. Irmão, não bagunça o cabelo, não. Não deixa a barba crescer, não. Não para de usar perfume, não. Pastor, não entendi nada. É que a gente quer que as pessoas nos vejam. Você vai entrar nesse ambiente de consagração, mas não é para que as pessoas te aplaudam, mas é para agradar o coração do Senhor. Então ninguém precisa saber disso aí não, irmão. Não anda na rua, não muda a entonação de voz não, não muda a forma de agir, de pensar não, entendeu? Fica normal. É você e Deus no secreto. É você e Deus no secreto. Porque daqui a pouco você fica orgulhoso. Eu estou jejuando, eu sou ungido do Senhor. Calma, você é filho. Tá bom demais. Você está comigo? Os intercessores estão orando por mim? O ambiente mudou, perceberam? Nós não precisamos de aplauso dos homens. Nós só precisamos agradar o coração do nosso Deus. Posso pregar? Então vamos embora. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 15. Eu prometo aos irmãos que eu vou correr, tá? Vou correr. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 15. O título da mensagem de hoje é uma estação. Uau! Uma estação do romper de Deus sobre nós. Amém? Uma estação do romper de Deus. Abre comigo no livro de Lucas capítulo 4. Eu quero muito que você leia junto comigo essa palavra. Esse texto fala sobre os 40 dias e 40 noites em que Jesus ele esteve no deserto. E você vai entender o que eu vou tentar aqui descortinar. 40 dias e 40 noites que Jesus ele esteve no deserto, para um ambiente de jejum, para um momento de consagração. É interessante porque nos capítulos anteriores, precisamente no capítulo 3, Jesus, escuta, ele é anunciado por João Batista como Messias, ele é batizado por João Batista, mas até aquele momento do capítulo 4, nada tinha acontecido através da vida de Cristo. O reino de Deus ainda não tinha se revelado a partir das suas mãos, das suas obras. E o que é que Jesus faz? Ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto porque ele entende que é necessário, antes de começar o seu ministério, entrar em um ambiente profundo de consagração. Para ele fazer aquilo que ele teria que fazer, para ele cumprir com aquilo que ele teria que cumprir. Ele sabia que ele precisaria mais de Deus, mais do Espírito Santo. Lembrando que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele passa pelas mesmas aflições que você e eu passamos. Ele passou fome, assim como você passa. Assim como você já passou. Ele teve sede. Mas Jesus ele vai para esse ambiente do deserto, porque ele entende que ele precisa, antes de começar o seu ministério, se consagrar, jejuar, orar. Ele vai para o deserto, para esse ambiente da consagração. Jesus não vai para o deserto para fazer greve de fome. Jesus vai para o deserto para buscar recursos do céu, alimentos do céu. Isso é importante que você saiba nesse momento de 21 dias de jejum.
Não é greve de fome, meu amigo. Não, aproveita esses 21 dias para emagrecer. Aproveita esses 21 dias para ser alimentado pelo alto. Ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto se consagrar. Ele vai para o deserto buscar o Pai. Deixa eu te dizer algo no nome de Jesus. E Deus fala ao meu coração nessa hora. Existem desertos que Deus nos permite passar, que não são para nos matar, desde que saibamos tirar boas lições dos nossos desertos. Posso ler junto com você? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ou seja, está na palavra, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de todo alimento, de todo recurso que provém da boca de Deus. E elevando, mostrou-lhe também no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele prestarás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, sobre o lugar mais alto do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma coisa, em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito isto, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, Jesus entra cheio do Espírito, mas agora Jesus, no poder do Espírito, regressa para Galileia. Algo que nós precisamos entender é que o reino de Deus é constituído por princípios que nem mesmo o próprio Deus os revoga. Eu não sei se você observou, mas em todo tempo o inimigo, em todo tempo as trevas, em todo tempo o diabo se levantava para fazer com que Jesus quebrasse um princípio e um propósito que ele se propôs a viver. O princípio da palavra, o princípio da consagração e o propósito do jejum. Você deve estar se perguntando: e por que isso, pastor? Porque o inimigo sabe. O inimigo sabe que um homem e uma mulher que entram nesse ambiente da consagração são homens e mulheres que passam a ser imparáveis, passam a ser uma ameaça para as trevas, passam a ser uma ameaça para o inferno. Contra esse homem, contra essa mulher que entra para esse ambiente de consagração, as portas do inferno não podem prevalecer. Irmão, quanto mais de Deus você buscar na tua vida, pode ter certeza, mais o inferno vai tentar se levantar contra você. Está aí? Quanto mais de Deus você buscar, mais o inferno vai se levantar. A diferença é que o inimigo não tem forças contra alguém, contra um homem, contra uma mulher, que estão selados pelo Espírito Santo, que estão marcados pelo Espírito Santo. Ele pode se levantar, mas 7 vezes ele fugirá de nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele se levanta, mas se levanta para cair. Oh, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor.
Ele só pode ficar em derredor, como o apóstolo Pedro vai falar, como um leão rugindo. Mas ele não pode atravessar os limites estabelecidos pelo Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, recebe livramento, recebe recurso, recebe alimento, recebe poder da parte do Espírito Santo de Deus. Oh, irmão, no nome de Jesus, uma vida cristã não é para covardes. Paola, vem para cá, me ajuda aqui, minha filha, porque o povo aqui está calmo demais. Uma vida cristã não é para covardes, é preciso ser intencional. É preciso ter fogo nos olhos. Se você se propor a viver esses 21 dias de consagração, vá para cima, mas vá com intencionalidade, porque pode ter certeza o inimigo vai se levantar, mas ele é um derrotado. Ele é um derrotado, sabe por quê? Porque ele já está debaixo dos nossos pés. Em Cristo Jesus já pisamos a serpente. Eu não vou entrar tanto nos detalhes desse texto com você, mas é o que nós precisamos saber, sobretudo para essa jornada, para esse tempo em que nós estaremos juntos. É que nós seremos, escuta isso crente, escuta isso crente, escuta isso, seremos desafiados o tempo todo pelo inimigo, seremos desafiados o tempo todo pelo diabo. Seremos o tempo todo conflitados, levados a um ambiente de desistência, da nossa consagração, da desistência desse nosso tempo. Eu estou te alertando para uma realidade que vai vir sobre você. Nós seremos desafiados o tempo todo a quebrarmos o princípio, a quebrarmos o propósito. Ei, alimentos serão nos oferecidos, pães serão nos ofertados, mas não são pães do alto, são pães do inferno. O tempo inteiro, posições serão dadas para nós, propostas e não propósito, propostas, portas serão abertas, ei, mas não são dadas pelos céus, são abertas pelo inferno, fica atento. O tempo todo pessoas vão nos colocar em ambientes em que nós teremos que levantar altares, nós teremos que fazer adorações, nos prostrarmos diante de coisas, mas nós não vamos nos prostrar diante de coisas, porque nós só podemos nos prostrar diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Oh, irmão, no jardim, com tudo à disposição, por isso que eu estou te alertando, no jardim, com tudo à disposição, o diabo venceu Adão, mas no deserto, com um sol escaldante e um frio estarrecedor, Jesus, você vai dar um brado de vitória. Jesus venceu as trevas, e se Ele venceu, podemos também. Um homem consagrado, uma mulher consagrada, debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo da palavra, não são confundidos. O diabo tentou confundir a Cristo com a palavra, mas Jesus sempre tinha a palavra na ponta da língua. Só o Senhor eu adorarei, não levantarei altar a um outro Deus a não ser o meu Deus. Quando nós nos consagramos, quando nós estamos em Deus de verdade, um deserto, escuta isso crente, um deserto para nós que estamos em Deus se transforma em um oásis. Sabe por quê? Porque é onde nós colocamos a planta dos pés e a palma das mãos, nós tomamos por herança. Aonde nós chegamos, o reino de Deus chegou. Aonde nós chegamos, o Espírito veio. Aonde nós chegamos, uma voz profeta se lança. É aonde nós chegamos a cura. Aonde nós chegamos a libertação. Aonde nós chegamos a renovo. Aonde nós chegamos a recomeço. Aonde nós chegamos ao poder de Deus. Poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou tentando pregar nessa noite? Pelo amor de Deus. Irmão, eu estou sendo aqui guiado pelo Espírito Santo. 21 dias de propósito, 21 dias de jejum, 21 dias de consagração. Não é coisa da minha cabeça, é Deus dizendo, faz.
façam. Marcos capítulo 9, versículo 14 ao versículo 29, eu preciso terminar, pelo amor de Deus. Você não precisa ler esse texto, fica como tema de casa. Aqui fala sobre a cura de um jovem possesso. Essa aqui é a história de um pai que está intercedendo pelo seu filho, um pai que está com o coração machucado e ferido por causa do seu filho. Um espírito imundo se apossou daquele jovem, a ponto de machucá-lo, a ponto de prendê-lo, a ponto de lançá-lo por terra. Nesse momento esse pai, ele procura os discípulos, ele procura a igreja, e ele diz o que está acontecendo, e a palavra vai dizer que os discípulos não puderam fazer nada. Nessa hora, Jesus, que estava lá no Monte da Transfiguração, vivendo uma experiência poderosa, ele vem até o vale, ele vê o que está acontecendo, ele ouve o coração daquele pai, ele olha para a igreja e diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Ele olha para aquele pai e diz: traga o menino, me traz o menino. Aí ele olha para a igreja, ele olha para aquele menino, ele olha para aquele pai e fala: essa casta de demônios só sai com jejum e com oração. Irmão, o jejum, escuta isso, igreja. O jejum tem por função refinar a nossa fé. O jejum tem por função tornar ela viva, tornar ela real. O jejum tem por função nos levar a um ambiente de maior autoridade, de maior revestimento do Espírito Santo, de maior poder no Espírito Santo, de maior discernimento no Espírito Santo. Quando nós estamos jejuando, nós estamos mortificando a carne, nós estamos dizendo para o Espírito: ei, você tem toda a autoridade, você tem todo o governo, você tem todo o domínio. O motivo pelo qual os discípulos não tiveram autoridade, escuta isso, para fazer aquilo que só eles poderiam fazer, não foi necessariamente por causa do jejum, mas por falta de fé. E eu vou te explicar melhor. É tão interessante porque o próprio Cristo faz questão de dizer: ó geração incrédula, fé, incredulidade, ó geração incrédula, até quando eu estarei com você? Ele olha para aquele pai e fala: papai, tudo é possível ao que crê. Sabe o que é que o jejum faz? Escuta isso. O jejum fortalece a nossa fé. O jejum, ele refina a nossa fé. O jejum, ele faz aquilo que os discípulos vão pedir a Cristo: aumenta a nossa fé. O jejum torna a nossa fé mais sólida. O jejum torna a nossa fé mais real. Muitas vezes a nossa falta de fé diante das situações da vida, na verdade, denunciam a nossa falta de consagração. Pega essa frase, depois coloca no Instagram. Pode colocar o teu nome, não tem problema. Muitas vezes, escuta isso, a nossa falta de fé diante das situações da vida denunciam a nossa falta de consagração. Irmão, no nome de Jesus, eu não tenho fé diante de situações. Não porque Deus, Ele não derrama, não porque Deus não quer, mas é porque me falta consagração, muitas vezes. Muitas vezes me falta discernimento. Eu creio que nesses 21 dias o Senhor vai descortinar diante dos nossos olhos aquilo que nós devemos crer, da forma como nós devemos caminhar, aquilo que nós devemos pensar, a maneira que nós devemos falar. Ei, como vai ser o nosso posicionamento? 21 dias de consagração no nome de Jesus sobre a tua vida. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas é preciso entrar nesse ambiente da consagração, é preciso entrar nesse ambiente da disciplina. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos uma geração que não é disciplinada. Nós temos uma geração que tem problema com hierarquias. Ei, irmão, no nome de Jesus, da mesma forma que no céu existem hierarquias, arcanjos, querubins, serafins, no inferno, invertendo, também existem hierarquias, principados, potestades, dominadores do ar, dominadores territoriais. Como é que nós vamos vencer essa guerra? Como é que nós vamos vencer essa batalha? Ei, irmão, no nome de Jesus, aqui do lado, qual é o nome? Parcão, é isso, né?
Aqui no Parcão é onde acontecem as maiores festas dessa cidade. E nós estamos do lado do Parcão. Como é que nós vamos fazer com que o diabo retroceda naquele lugar? Se nós não estivermos debaixo de consagração, se nós não estivermos debaixo de jejum, se nós não estivermos debaixo de oração, irmão, deixa eu te dizer algo que talvez você não entenda. Eu não queria entrar nessa seara, nessa noite, mas ali no Parcão existem garrafas. E Deus tem nos mostrado garrafas com nomes de famílias enterradas ali, que nós vamos desenterrar. Porque Deus vai nos mostrar. Porque nós vamos desenterrar no nome de Jesus. Nós vamos trazer essas famílias que estavam na morte para a vida. Mas para isso é preciso ter consagração. É preciso ter entrega. É preciso ter jejum. É preciso ter oração. É preciso ter palavra. É preciso ter fé. É preciso ter vida em Deus. Irmão, no nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor possa descortinar a tua vida espiritual de tal forma para que você possa ter experiências. Experiências. Existe uma guerra sendo travada, meu amigo. E nessa guerra, o teu nome está nela. O nome da tua família está nela. Você lembra de Daniel? Capítulo 10. Você lembra da história? Uma guerra celestial sendo travada. Daniel ora, pede para que Deus traga uma mensagem, pede para que Deus resolva algumas situações que estavam acontecendo dentro da Babilônia, em relação ao contexto judaico, em relação ao povo que estava em Jerusalém, em relação ao templo. A palavra vai dizer que por 21 dias, o príncipe da Pérsia não permitia com que os céus rasgassem, a ponto de Deus dizer: peraí, eu vou mandar Miguel. Aí quando Miguel desce, meu amigo, o negócio acontece. Miguel vai descer porque só Miguel pode detonar, só Miguel pode destruir, só Miguel pode romper os céus, só Miguel pode fazer com que o diabo venha ao chão, só Miguel. Mas nesses 21 dias, Daniel está em oração, Daniel está em jejum, Daniel está em consagração. E a palavra vai dizer que desde o primeiro dia, o próprio Deus vai dizer: Daniel, desde o primeiro dia eu estava te ouvindo. Desde o primeiro dia eu estava te ouvindo, Daniel. Como você continuou, como você perseverou, Miguel veio e rasgou os céus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Quanto mais nós buscamos ter uma vida de oração, mais entendemos que o poder não está em nós, mas vem do alto. Quando jejuamos, nós estamos dizendo que dependemos totalmente dos recursos que vêm dos céus. Quando somos ávidos pela palavra do Senhor, nós não somos confundidos. O texto que nós começamos a ler, o louvor já pode subir, fala que Jesus, ele estava no deserto, sendo tentado por toda sorte. Irmão, imagina o nível de tentação que Jesus estava passando no deserto. Um arsenal ilimitado vindo sobre ele. Durante o tempo todo, durante todas as noites, durante os 40 dias. Uma tentação sem pausa, uma tentação sem trégua. E não termina por aí. A palavra diz que o diabo lança uma promessa: ei, eu vou voltar, em tempo oportuno eu vou voltar. É interessante porque o diabo ele não tentou Jesus quando Jesus estava sendo batizado. Ele não tentou Jesus quando Jesus estava no templo. Ele tentou Jesus no deserto. No deserto. No lugar de maior vulnerabilidade. No lugar de maior possibilidade de queda. No lugar de maior possibilidade de desistência. Ei, fica atento com o teu calcanhar de Aquiles. Porque o diabo sabe a tua fraqueza. Assim como ele sabe a tua força, ele sabe a tua fraqueza. Fica atento. O diabo tentou Jesus no deserto, porque ele sabia que daquele deserto. Eu estou falando isso para alguém nessa noite. O diabo tentou Jesus naquele deserto, porque o diabo sabia que daquele deserto iria sair uma promessa. Daquele deserto iria sair um homem totalmente cheio do poder do Espírito Santo para cumprir uma missão.
Um homem, uma mulher totalmente cheio dos propósitos de Deus. Não reclama dos desertos, meu amigo. Te fortalece em meio a eles. Os desertos que Deus te permite passar, eles não foram feitos para te matar, eles foram feitos para te deixar mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Está doendo, pastor, mas eu não desisto da minha família. Ah, pastor, eu não desisto dos meus filhos, pastor. Eu não desisto do meu casamento, pastor. Eu não desisto dos meus sonhos, pastor, daquilo que Deus... Eu não desisto, pastor. Não está fácil, está doendo. Mas eu sei que daqui vai vir uma promessa. Eu sei que daqui vai vir toda a força que eu preciso. Eu sei que daqui vai vir a resposta do céu. Oh! O Senhor, Ele é especialista em transformar teste em testemunho. O que é um teste hoje, prepara, porque em breve vai ser um testemunho. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Oh! Aleluia. O texto termina dizendo que Jesus, escuta isso, crente. Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo, mas saiu do deserto cheio do poder do Espírito Santo. A palavra de Deus que eu tenho para liberar sobre você que entrou nessa igreja essa noite aqui, você até pode ter entrado aqui como escravo, mas vai sair daqui como homem livre, uma mulher livre. A palavra que eu tenho de Deus para você que entrou nessa igreja nessa noite é que você pode ter entrado aqui como órfão, como alguém sem pai, mas vai sair daqui na condição de filho, debaixo de uma filiação eterna. A palavra que eu tenho para você que entrou aqui nessa igreja, nessa noite aqui, você até pode ter entrado dizendo, pensando, essa será a minha última noite. O que eu tenho para dizer para você é que você vai sair daqui crendo que é a primeira de muitas e muitas e muitas e muitas outras noites de Deus sobre você. A palavra que eu tenho de Deus sobre a tua vida nessa noite é que você até pode ter entrado aqui carregando um espírito que te atormenta e não te deixa ir, mas vai sair daqui debaixo de um espírito de refrigério, debaixo de alívio. Recebe, recebe. A palavra que eu tenho para você nessa noite que entrou nessa igreja é que você até pode ter chegado aqui debaixo de uma sentença de morte, mas você vai carregar uma cédula de vida. Você vai sair daqui carregando uma cédula de vida. A palavra que eu tenho para você que entrou aqui nessa igreja é que você pode ter chegado aqui pensando que é o fim, mas o Espírito Santo fala o teu coração que é o começo, é o começo, é o começo, é o começo de uma nova história, é o começo de uma nova vida. Oh! É um lugar sobre Jesus.